Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um processo biogeográfico, ok? Então, em biogeografia, a gente tem três processos básicos, tá? A dispersão, a especiação e a extinção, ok? É claro que a gente tem outros processos, mas que são como derivados desses três, né? Ou são combinações, ou são casos específicos desses três processos. Então, ao longo da disciplina, vocês vão perceber que esses três processos eles aparecem quase que continuamente para interpretar os padrões de ocupação espacial, ok? E o primeiro, né, essa aula, então, a gente vai ver o processo de dispersão, o que é a dispersão, o que não é dispersão, né? E esse processo ele é muito importante em biogeografia. Tá? É o processo aí, foi o primeiro processo, né, descrito, foi o processo de dispersão. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, no livro do Papávero, sobre a história da biogeografia, ele, ele faz uma análise desde da primeira teoria biogeográfica e ele coloca que a primeira teoria biogeográfica está descrita em Gênesis. Ou seja, a partir de um centro de origem, né, que seria supostamente o Jardim do Éden e toda a criação, e mais na sequência, né, pela história do dilúvio, a gente teria, após o dilúvio, né, e a arca assentando-se no Monte Ararat, a gente teria a partir desse ponto a dispersão de espécies para toda a superfície, ok? Até a época de Linneu, por exemplo, no século XVIII, essa era uma das únicas hipóteses que a gente tinha de ocupação. Mas basicamente o que eu quero chamar a atenção é que ela é baseada em dispersão, ok? Baseada em dispersão. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o que é dispersão, como que a gente interpreta a dispersão analiticamente, tá? E quais são os tipos de dispersão que existem, né? A gente vai ver aí se migração é dispersão ou não, dispersão a longa distância, dispersão como se fosse difusão, ok? Então a gente vai ver todos esses aspectos desse processo que é muito interessante. Bom, vamos lá. Começando por uma definição aqui, tá? Então, dispersão, o que é? Pode ser considerado um evento, né? A gente está dizendo que ele é um processo, mas quando esse processo ele ocorre, ele gera o que a gente chama de um evento, tá? Então, o processo, quando ele ocorre no espaço e no tempo, ele gera o que a gente chama em biogeografia de evento. Então, evento no qual indivíduos de uma população passam a ocupar áreas novas. Tá? Então, existe uma expansão da área de distribuição, mantendo indivíduos na área original. Tá? Isso é importante, pessoal. E eu já vou voltar nesse ponto. Expandindo a área de distribuição geográfica da espécie. Tá? Vamos explorar um pouquinho esse gráfico aqui, né? Esse desenho. Então, qual é o processo que a gente está falando? Dispersão. Tá? E aqui as áreas de distribuição, ou ranges, antes e depois do evento. Ok? Então, a população, digamos assim, ocupava essa região, né, que está em azul, num tempo zero. E aí o que aconteceu? Alguns indivíduos dessa população, né, se dispersaram, ou seja, passaram a ocupar novas áreas. Então, a nova área é aqui, ó. A nova área é aqui.
E, o mais importante, eles mantiveram indivíduos da população na área de origem. Tá? Por que isso é importante? Porque a dispersão em si, tá? Isso num tempo... A dispersão em si, ela é um evento de expansão de área. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque às vezes, né, é muito comum confundirem dispersão com mudança de posição. Né? Por exemplo, eu digo assim, ó, essa população, uma população de espécie de cobras ocupava o continente, né, ou ocorre no continente, e ela se dispersou para a ilha. Ora, o que acontece? É muito comum, e não estou falando que vocês fazem isso, mas é muito comum imaginar o seguinte, que a população os indivíduos da população que antes ocupavam o continente se dispersaram para a ilha, agora só ocupam a ilha. E deixaram de ocupar a região de origem, a área de origem. Tá? Isso é um erro, porque a dispersão ela pressupõe expansão da área e não mudança simples, mudança de posição. Tá? Então, quando eu falo assim, que a espécie que ocorria somente no continente passou e dispersou para a ilha, isso quer dizer que agora ela ocupa o continente e a ilha. Tá? Ela expandiu a área. Se o caso que você está tentando explicar é de que a espécie ocupava antes o continente, se dispersou para a ilha e agora só ocorre na ilha, não ocorre mais na área de origem, então o evento é um outro, é um evento combinado, que a gente chama de mudança de posição. Tá? É um evento combinado entre dispersão e extinção local, tá? Extinção na origem. Ok? Então a dispersão, pessoal, isso é muito importante para o resto dessa disciplina e para vocês entenderem. A dispersão ela é basicamente expansão de área, ok? Mantém indivíduos na origem e mantém aí indivíduos, e agora passa a ter indivíduos na área nova. O evento ou processo contrário à dispersão seria o que a gente chama de extinção local. Vamos partir aqui para o gráfico direto, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então veja, uma população que ocupava essa área originalmente, os indivíduos aqui sofrem uma extinção local, e aí, no momento seguinte, o indivíduo passa a ocupar uma área menor. Tá? Isso é, analiticamente, o contrário de dispersão. Por quê? Porque a extinção local faz com que a área reduza. Ok? Então, na dispersão, a gente tem o quê? Expansão da área, aumento da área. Na extinção local, a gente tem redução da área. É claro que nem sempre é fácil de detectar, né? Extinção é difícil documentar e também não é sempre que a extinção vai ocorrer numa área totalmente e a área resultante, né, seja coesa e tal. Mas, analiticamente, a gente pode interpretar esses processos assim. Então, a extinção local, evento no qual indivíduos de uma população são extintos localmente, ocasionando uma redução da área de distribuição da espécie. Tá? Qual que é a diferença entre extinção local e extinção global? Extinção global, a espécie deixa de existir em qualquer ponto da superfície terrestre.
ok? A extinção local, ela é uma redução ou extinção dos indivíduos de uma população, mas a população permanece existindo, tá certo? O que a gente tem como resultado é uma diminuição da área de distribuição. E aqui aquele caso que eu já adiantei para vocês, que é a mudança de posição. Vamos direto para o gráfico aqui, né? E aí a gente volta para a definição. Veja. Ó, considere que aqui era o continente num primeiro momento. Aí você fala, a espécie, ela mudou de posição. Agora ela não ocorre mais no continente, ela só ocorre na ilha. O que aconteceu? Ela deixou de ocupar a origem. Tá? A população ela como se deslocou por completo de uma área para outra. Isso a gente chama de mudança de posição. Tá? O termo em inglês é range switching. E ele difere da dispersão porque a dispersão ela é uma expansão da área. Aqui a gente tem quase que uma manutenção da área, só que em outra posição. Ok? E veja, o que acontece? Provavelmente vai acontecer o seguinte, uma combinação entre dispersão, então a população ocupava essa área, né? Aí ela expande para essa área, e aí os indivíduos são extintos localmente na área de origem. Então é como se fosse uma combinação entre dispersão e extinção local, resultando na mudança de posição da área de distribuição da espécie. Ok? E aí, ó, vamos para a definição. Evento de dispersão. Então, ó, uma combinação entre dispersão seguida de extinção local, resultando na mudança da posição da área de distribuição da espécie no espaço geográfico. Tá? Então, olha lá. A dispersão ela é uma expansão. A extinção local, uma redução. E a mudança de posição, ela não expande nem reduz, ela só modifica a posição da área. Tá bom? Então não erre mais, pessoal. Se você estiver falando de uma área ou uma espécie que mudou de posição, use o termo correto. Não use dispersão. Ok? Alguns mecanismos de movimento, tá? Isso aqui é muito simples. Existem alguns organismos, por exemplo, que têm uma dispersão ativa, né? Então eles por meios próprios conseguem dispersar. Então o caso aqui da borboleta monarca, ela foi capturada aqui nessa área em 19 de agosto de 2000, ela foi marcada e depois de alguns meses, né, ela foi recapturada, o mesmo indivíduo foi recapturado aqui, né, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase 7 meses depois, ela foi recapturada em outra área, bem longe, tá? Então, aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, os mecanismos envolvidos dependem muito do organismo. Tem organismo que tem alta dispersão ativa, eles voam, eles nadam, eles são carregados pelo vento e conseguem atingir longas distâncias facilmente, tá? E tem outros organismos, né, que é uma dispersão passiva, eles dependem de outros organismos para se movimentar. Por exemplo, essa foto aqui da mosca, o que eu quero chamar a atenção é que ela tem um carrapato aqui, ó. Tá? Então essa mosca ela tem um carrapato, ou seja, o carrapato ele está usando a mosca como meio de transporte, porque ele não consegue ou tem pouca capacidade própria ativa de se dispersar ao longo do espaço geográfico, ok? Outros exemplos, né, diásporos, plâncton aéreo e a forese, que é exatamente isso que eu mostrei para você. Então, basicamente, quando a gente olha para um organismo, a gente pode classificar
ou olhar para ele e pensar o seguinte: esse organismo ele tem capacidade de dispersão ativa, né? Se eu olhar para uma ave, né, eu vou inferir, eu vou achar que ela se dispersa bem, que ela consegue cobrir vários quilômetros num dia, né? Se eu olhar, por exemplo, para uma, sei lá, uma anfisbena que vive enterrada no solo, né? Eu diria que ela tem uma capacidade baixa de dispersão ativa. Ela vai, talvez, se movimentar metros, em alguns metros, durante um ano, durante meses, né? E para outros organismos, né, principalmente as plantas e outros organismos, fungos e animais, bactérias, talvez, a dispersão passiva, ela depende de outros meios, ela não tem, a partir dos meios próprios, capacidade de se movimentar para realizar a dispersão, ok? E pessoal, toda dispersão ela tem as etapas, tá? E essas etapas são muito importantes, ok? Muito importantes. Primeiro, o organismo que se propõe a dispersar, lembrando que dispersão que é a expansão da área, né? O organismo que quer se deslocar, ou que vai se deslocar, ou vai se dispersar, ele tem que ter capacidade de se deslocar, seja por modo ativo ou passivo para uma nova área. Tá? Então ele tem que ter algum meio de sair de onde ele está. Segundo, ele tem que resistir a condições potencialmente desfavoráveis durante a passagem. Tá? Digamos que um organismo, a gente percebeu que ele se dispersou da África para a América. Ok? Então, primeiro, ele teve que ter a capacidade de vir ou por deslocamento passivo, né? Foi trazido por alguma coisa. E dois, ele teve que ter resistência ou resistir às condições do trajeto, ok? Então, por exemplo, se ele veio boiando num tronco de árvore ao longo do Oceano Atlântico, ele teve que ter capacidade de resistência, desidratação, pouco alimento e, bom, né? Então vocês podem imaginar aí as condições que ele deve ter passado ao longo do trajeto, né? Tem dispersões que não passam, né, necessariamente por condições desfavoráveis, mas tem dispersões que sim. Normalmente sim, porque normalmente a dispersão ela ocorre através de uma barreira, tá? E barreira a gente vai ver na segunda parte da aula. Então, o organismo que está se dispersando, ele precisa resistir a condições possivelmente desfavoráveis, possivelmente adversas, né? Imagine um organismo, um animal, um inseto que vá se dispersar de uma região, por exemplo, da Amazônia para a América Central. Então tem que passar pelos Andes. Então essa passagem pelos Andes, ele vai pegar lá clima frio, seco, vento, né? Mudança de temperaturas bruscas. Então ele tem que, de algum modo, conseguir, não ele especificamente, o indivíduo, mas a subpopulação, o grupo que está se dispersando, tem que conseguir passar por essas barreiras. E o terceiro ponto, digamos que o grupo passou, né, os indivíduos passaram a barreira e chegaram lá no destino. Quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Ora, dos 10 indivíduos que vieram, 10 eram machos. Será que eles vão conseguir colonizar ou instalar uma população viável? Não. Então a terceira etapa é que os indivíduos que se deslocaram, resistiram às condições, eles sejam capazes de, no novo local, no destino, instalar ou estabelecer populações viáveis. Todos os indivíduos que foram são juvenis, não estão na época reprodutiva.
é possível que não dê, ou é possível que dê, mas demore mais, né? Até que eles consigam se reproduzir, talvez a população possa, né? Então, ou chegou só machos ou só fêmeas, ou por algum motivo a população que chegou é muito pequena. Então, chegaram 3 indivíduos, eles se reproduziram entre si, mas eles são tão poucos que, né, as condições ali já não permitiram que a população fosse viável, né? Então, a dispersão, né, ela envolve tudo isso. E isso é muito importante para a gente entender essas etapas aí da dispersão. Então, repetindo, e lembre-se que quando o professor repete, porque é importante. Se deslocar para uma nova área, resistir às condições e estabelecer populações na chegada. 3 tipos de dispersão. Isso aqui é muito tranquilo, pessoal, tá? Isso aqui é muito tranquilo de entender. Dispersão de longa distância. A dispersão ou expansão da área para locais distantes, ok? Com transposição de barreira e sucesso na colonização da área nova. O exemplo clássico que a gente tem, né, foi o caso das ilhas vulcânicas de Krakatoa, né? Então, muito rapidamente, não vou entrar em detalhes, tá? A ilha de Krakatoa é uma ilha vulcânica que, aqui ó, em 1883, entrou em erupção e ela praticamente foi, digamos assim, esterilizada de biodiversidade, né? Então é uma ilha pequena, teve um derramamento aí de lava com temperaturas de 300 a 850 graus, 40 metros de cinza e não tinha registro de vida. Ou seja, era um experimento a céu aberto, né, e que o pessoal conseguiu acompanhar aí toda a dinâmica de colonização. Basicamente, né, aqui ó, de 1883 para 1933, 50 anos, né, o que se observava em Krakatoa? Uma densa floresta tropical, espécies de plantas, espécies de vertebrados, ok? Por quê? Por causa da dispersão a longa distância, tá? Claro, a ilha estava estéril, então tudo que ocupou ela, colonizou ela, veio através de uma dispersão a longa distância. E aqui, ó, se você pega aqui o gráfico, no eixo X a gente tem tempo e no eixo Y a gente tem o número de espécies. Então, né, logo depois da erupção, então foi lento, mas o que aconteceu? Primeiro chegam as espécies que são dispersadas, né, de plantas dispersadas pelo mar, pelo oceano. Na sequência, as que são dispersadas pelo vento. E depois, as que são dispersadas por animais. Por que as dispersadas por animais tiveram que, né, ocorrer depois? Porque para os animais irem ocupar a ilha, tem que ter, né, tem que ter tido uma sucessão primária básica, né? Então lá as plantas pioneiras começam a ocupar, começa a ter aí uma formação primária, depois uma formação secundária de produtividade. Depois de um certo tempo, a produtividade primária é suficiente para comportar aí os animais, primeiro os herbívoros e depois aí eventualmente os carnívoros. Então, veja que as plantas dispersadas por animais, elas demoram um pouco para chegar, mas depois elas dominam a ocupação. Mas esse não é o ponto aqui, tá? O ponto é o seguinte: como que eles chegaram à ilha, né? Eles chegaram através da distribuição a longa distância. Outros exemplos, né, de distribuição a longa distância já documentado, então não vamos entrar em detalhes, só para vocês verem que a dispersão ocorre a longa distância, né, entre continentes, tem ocorrido. É um processo utilizado para explicar distribuição ampla, disjunta e principalmente distribuição recente, tá? A gente vai ver lá mais para frente, quando a gente fala em vicariância e distribuição disjunta, que dependendo da idade, se ela for bastante antiga, ela tem
sincronia, né, com a tectônica de placas. Aí o processo não é dispersão a longa distância, o processo é outro. Mas isso a gente vai deixar para as próximas aulas. Esse processo também explica similaridades e diferenças na composição das espécies de biotas. Tá, pessoal? Bem tranquilos aqui. É uma dispersão que ocorre através daquelas etapas, tudo, mas a longas distâncias. A difusão é um tipo específico de dispersão que é como, né, a difusão físico-química aqui. A gente tem, por exemplo, ó, uma população com concentração de indivíduos aqui, e a difusão ela é esse movimento, ou esse processo de ocupação de áreas que tem menos concentração de indivíduos, tá? E qual que é a característica fundamental da difusão? É que ela vai acontecendo aos poucos, ao longo do espaço, mas de forma contínua, né? De forma progressiva. A ocupação ela é progressiva e mais ou menos contínua ao longo do tempo, tá? Movimento dos indivíduos de uma população que em crescimento demográfico tendem a ampliar a área de distribuição geográfica, ok? Então aqui um exemplo um pouquinho antigo, mas bem interessante, né? Aqui, ó, é quando a primeira colônia de abelhas africanas, né, chegou ou foi instalada na América. Então as abelhas foram levadas lá, provavelmente numa universidade em Campinas, tá certo? E essas linhas são linhas de anos. Então, aqui num certo ano, né, a partir, se eu não me engano, em 1952, a área de ocupação era essa, 60 era essa, 70, 80, não sei se exatamente essas classes, mas o que mostra cada linha é a ocupação naquele ano, tá? Então veja, o que aconteceu com essa espécie? Ela teve uma progressiva, assim que ela ia aumentando a população, ela ia ocupando áreas novas, tá? Ocupando áreas novas, no sentido de fazer uma difusão, né? De um lugar que tem mais concentração de indivíduos para áreas que tinham menos concentração, tá? É claro que ela não vai ocupar qualquer área, ela vai ocupar a área que está contemplada no nicho, né? Então a gente sempre lembrando da aula passada, o movimento das espécies tem a ver também com nicho, condições abióticas, bióticas. Tanto é que, por exemplo, a espécie não ocupou essa área aqui cinza escuro, tá? Que é uma área mais fria, mais alta, mais fria e provavelmente algumas áreas mais secas também, tá? Mesmo caso, ó, essa ave, né, essa garça, ela migrou da África e foi registrada em 37 aqui, em 43, em 51, ela foi ampliando, ó. Aí para baixo aqui 56, 70, para cima 54, 58, 61 e assim vai. Então a partir dessa área ela foi ampliando, digamos assim, a ocupação de modo difuso, tá? Ao longo do espaço geográfico. Características da difusão: lento crescimento populacional inicial, expansão exponencial e desaceleração por encontrar com barreiras. Outro tipo de dispersão, né? E ela é, né, uma dispersão um pouquinho diferente, que é uma expansão vagarosa ao longo de milhares de anos e gradual. E aí, o que acontece? A população tem chance de evoluir no sentido de ir mudando. Então essa dispersão ela é tão lenta e demora tanto tempo para ela acontecer que ao longo desses processos de milhares de anos a espécie a população já vai se modificando ao longo do espaço, tá? Isso aqui esse tipo de dispersão ela se mistura um pouco com a especiação alopátrica, tá? Mas ela tem alguns detalhes e como o Brown ele posiciona esse conhecimento no livro dele na parte de dispersão, eu decidi manter aqui, tá? Mas quando a gente for falar de especiação, e a especiação alopátrica do tipo 2,
ou melhor, da expressão alopátrica de dispersão, seguida de evento fundador, que eu vou explicar certinho para vocês, isso aqui ele vai meio que confundir, vai juntar isso aqui, tá? Mas para agora, como é uma expansão, é um processo de expansão, então a gente vai abordar nessa aula de dispersão também. Então, qual que é o exemplo aqui da aula? Ó? Essa família, né, a família dos camelos, a gente tem aqui a forma do dromedário, que ocupa essa região aqui da África. Essa forma aqui, Bactrian, que ocupa aqui a Ásia. E a gente tem aqui a lhama, a paca, que ocupa aqui a América do Sul. Através do registro fóssil, né, a inferência da área ancestral é essa aqui. Ó. Então, acredite-se, através do registro fóssil, que os ancestrais da família de camelos ocupavam essa região. Ora, através da dispersão lenta ao longo de milhares de anos para essas regiões, tá? Essa população ela foi se especiando em outras, né? E portanto a gente tem hoje reconhece espécies diferentes que ocuparam, né, essas regiões aqui, são espécies diferentes. Então veja que existe aqui o elemento da especiação, né? Em especial, né, a especiação alopátrica por dispersão, tá? A gente vai ver em detalhes na aula de especiação, ok? Mesmo caso aí, né? Talvez para a espécie do gênero Homo, né? Incluindo Homo sapiens, Homo erectus e todas as outras. E a migração sazonal, e aqui a gente vai discutir se isso é uma dispersão ou não, é o que a gente chama aí de espécies migratórias, né? Então, basicamente o que é? Movimento de indivíduos que acompanham mudanças ambientais, sazonais, resultando em expansão e retração temporária e cíclica da área de distribuição. Então veja, os exemplos aí são de aves, né? As aves costumam migrar. Então aqui em amarelo é a área que a espécie ocupa durante o período reprodutivo. E durante o período reprodutivo, esse período aqui, ele é o verão no hemisfério norte. Tá? Então, a espécie aproveita o verão no hemisfério norte para reproduzir, etc. Bom, começa a esfriar, tá? Ó, agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro é o maior inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. A população, elas migram, então elas saem dessa região e vão ocupar as regiões em azul, ok? E aí, em janeiro, fevereiro, começam a retornar para passar o verão no hemisfério norte, tá? Isso aqui, pessoal, configura uma dispersão no conceito que a gente está trabalhando, né, de expansão de área? Não. Isso aqui é uma movimentação interna da área dos indivíduos na área de dispersão, na área de distribuição, né? Então, qual é a área de distribuição da espécie? É a parte amarela e azul, é tudo. Essa é a área de distribuição da espécie. Só que o que acontece? Parte do ano ela está numa região e parte do ano ela está em outra região, tá? Então, não existe uma expansão ou retração das áreas ao longo aí do tempo, digamos, né, do tempo geológico, do tempo evolutivo. Agora, se esses indivíduos passarem a ocupar a Europa, por algum motivo, então isso configuraria uma expansão de área e aí sim uma dispersão. Então a migração, né, as aves migratórias, por exemplo, borboletas, o que for, é uma dinâmica interna da área de distribuição da espécie. Tá? Ela não configura dispersão propriamente dita e nem extinção local, porque ela não muda ao longo do tempo
as dispersões, tá bom? Então, características aqui. Os indivíduos da população participam de diferentes comunidades e ecossistemas em diferentes períodos.